eu queria compor a mesa, começando pela nossa vice-presidente, a doutora Ana Tereza Basílio, por gentileza, compõe a mesa, palmas. Agora, vou pedir para compor a mesa a doutora Ivone Caetano, diretora de Igualdade Racial, desembargadora aposentada e membro da Comissão de Ciências Políticas e Economia Interseccional. Por favor, doutora Ivone. Vou convidar também para compor a mesa o desembargador federal André Fontes, ex-presidente da RF 2ª Região e também membro consultor da Comissão de Ciências Políticas e Economia da UB Rio de Janeiro. Chamarei ao púlpito o palestrante de hoje, o professor Léo da Silva Alves. Por favor, professor, venha ao púlpito e arrase no evento de hoje. Palmas, por favor. Sei que jantaram às pressas. A pressa é inimiga da refeição. Meu caro presidente, Dr. Caio Mirabelli, comandante em chefe das Forças Armadas de Consciência Cívica, senhor desembargador federal André Fontes, senhora desembargadora Ivone Caetano, doutora Ana Tereza e doutora Bárbara, as pessoas das quais eu cumprimento a advocacia fluminense. Senhoras, senhores, eu faço uma autoapresentação que dividirei em 3 capítulos muito bem delineados. Primeiro, sou essencialmente advogado. Segundo, tenho algumas ideias, aceitas ou não, mas ideias não são metais que se fundem. Terceiro, não me relaciono com bandidos. Eu creio que isto basta para me autorizar a vir e ficar em pé na presença desta seleta plateia. Era o ano de 1958. Adhemar de Barros disputava com Carvalho Pinto o governo do estado de São Paulo. Adhemar de Barros, desembargador, era um grande especialista em habeas corpus. Ele consumia diariamente vários copos de 102. Eu não sei se aqui no Rio sabem, mas 102 são 2 garrafas de 51. Um dia, Adhemar de Barros foi a um comício numa cidade no interior de São Paulo, devidamente lubrificado, havia consumido a sua cota normal e extraordinária de copos e chegou àquele local, onde uma multidão o recebeu aos gritos. Ovacionado, dirigiu-se às pressas ao palanque enquanto o apresentador dizia: nesse momento chega à tribuna o candidato já eleito ao governo do estado de São Paulo, doutor Adhemar de Barros. E ele, sob aplausos, apressou o passo, subiu rapidamente 3 improvisados degraus de madeira e tropeçou. Tropeçou no fio do microfone e caiu por inteiro e bateu com a boca no chão. Erguido por alguém, arrebatou de pronto o microfone das mãos do apresentador e disse: povo desta cidade, cujo solo eu beijo com emoção.
Com os devidos descontos, permitam dizer que, na presença das senhoras e dos senhores, eu beijo o sagrado solo da cidade do Rio de Janeiro, que é valiosa para a história do Brasil e é esse encanto para os olhos do mundo. Eu venho trazer rápidas tintas sobre ética e cidadania, para que se justifique uma ação cívica internacional que faz parte de um contexto, não é um parafuso solto na carroceria de um caminhão. A ética e a cidadania não são obrigações normativas, são hoje uma forma de enxergar a vida. Uma forma de nós melhor nos relacionarmos com as pessoas, com o mundo e com a nossa própria consciência. Eu falei sobre esse tema em África, doutora Ana, a convite do Centro de Formação de Jornalistas de Angola. E deu azar. A conferência fora marcada para as 18 horas, no dia e no exato momento em que a seleção de futebol da Angola disputava pela primeira vez na sua história a semifinal da Copa da África. Fosse no Brasil, nem o conferencista iria na palestra. Mas os angolanos foram, lotaram o auditório e, surpreso, um justificou: professor, a pelota rola nos gramados, mas o conhecimento fica. O conhecimento é para a vida. Já em uma faculdade de Direito no interior de São Paulo foi diferente. Os alunos foram dispensados das aulas convencionais para ouvirem a conferência sobre o tema, aproveitaram essa licença para não estarem em aula e se aglomeraram em grande número nos quiosques em frente da instituição. Aí eu constatei com muita tristeza que aqueles alunos não queriam ser cidadãos. Eles queriam ser feijão. É nessa linha de ter um produto a oferecer, mais do que um discurso, eu passo a abordar o tema e começo com a seguinte constatação. Os nossos ancestrais passaram pelo mundo sem perceber grandes transformações, não é verdade? As pessoas vinham, cumpriam a sua missão terrena e partiam, deixando o mundo praticamente igual àquele mundo que encontraram. Mas nós, em regra, temos o privilégio de pertencermos a uma geração que conheceu mudanças, grandes mudanças, verdadeiras revoluções. Posso dizer que do dia em que eu nasci até o dia de hoje, o mundo evoluiu mais do que todas as transformações ocorridas do Império Romano até o dia do meu nascimento. Já pararam para pensar como era a advocacia nos anos 1970? Aliás, eu acho risível quando alguém diz: já pararam para pensar? Por que parar? Será que não se pode pensar andando? Isso é uma coisa que me intriga. Mas ora bem, no início da minha carreira, o advogado precisava de duas coisas para bem se instalar num escritório de advocacia. Precisava da coleção de 60 volumes de Pontes de Miranda. O cliente olhava e ficava impressionado: esse homem leu tudo. E depois uma máquina de escrever nova. Muitos aqui certamente não têm e nunca terão o diploma que eu tenho, que é o diploma de datilografia. Eu tinha uma máquina manual, a máquina elétrica entrou no meu escritório tempos depois, e a máquina eletrônica eu conheci em Brasília quando fui trabalhar junto à Assembleia Nacional Constituinte em 1967. A Constituição de 88
tinha uma tecla que acionava um carro que dava uma marcha ré e permitia apagar uma linha. Eu mostrava aquilo aos curiosos, era formidável, eu errava de propósito e as pessoas ficavam encantadas com aquela modernidade. Eu lembro de um episódio com um advogado apressado que chegou um dia no fórum, mais ou menos 15 para as 6 da tarde, o cartório fechava às 6. O advogado pediu para ver os autos e percebeu que às 18 horas encerrava o prazo peremptório. E ele precisava dizer alguma coisa nos autos para que aquilo não fosse ao arquivo. Desesperado, correu na sala da OAB, que já existia no fórum, colocou o papel no rolo da máquina de escrever e datilografou às pressas a petição ao magistrado. Mas, naquela pressa, errou o desembargador. Errou um momento. E aí, como é que se apagava? Havia duas formas. Uma, que era mais, digamos, a mais eficiente. Uma borracha, uma lambida e passava em cima. Mas o advogado às pressas, o advogado nervoso, errou no excesso de saliva e errou na pressão e furou o papel. E agora não dava tempo para fazer tudo de novo. Ele chegou correndo, faltava 1 minuto para fechar o cartório. A escrivã puxava o papel e ele puxava de volta e dizia: falta uma coisa. E a moça puxava e ele puxava, enquanto ela arrastava a folha, ele ia escrevendo com a caneta em tempo. E colocou ainda, em tempo, no buraco, leia-se Vossa Excelência. Assim era a advocacia dos anos 1905. Como lhes disse, nas últimas décadas o mundo experimentou transformações maiores do que a humanidade viu desde o início da era cristã. Na minha infância era usual a viagem a cavalo ou em veículos que tinham dificuldade para percorrer estradas que nem existiam. Meu avô transportava mercadorias de carreta de bois. Hoje eu vinha ao Rio de Janeiro voando na velocidade da bala de um fuzil. Os garotos brincavam de estilingue, ou seja, de matar pássaros que enfeitavam as praças e jardins. Era brincadeira de criança. E por acaso alguém achava isso anormal? Eu pelo menos tenho a consciência hoje muito tranquila, porque eu nunca matei um passarinho. Bem que tentei, mas a pontaria era horrível, que hoje me conforta. O mundo mudou. Mudou nas facilidades dos transportes, nas comunicações, na química, na física, na medicina, nos institutos de direito. E embora falte muito, avançou aqui e acolá no exercício da cidadania de fato plena, republicana e universal. Muitos não sabem a luta que foi a implantação do divórcio no Brasil. Foram praticamente 30 anos de debates no parlamento e na sociedade. Quando a igreja se mobilizou em 1977 contra o divórcio, esse então estudante de direito se rebelou. Eu dizia: a emenda é na Constituição, não é na Bíblia. Deixem que o parlamento decida. A negação aos golpes de Estado, às ditaduras. Durante décadas a figura do ditador era, digamos, normal. Países da América do Sul, da América Central eram governados por ditadores. O Brasil de 1930 a 1980 teve quase 50 anos de ditadura e menos de 15 de uma frágil democracia. Hoje as ditaduras são coisas exóticas. O que levou a ONU a declarar que a democracia é direito humano fundamental e está descrita como sendo a expressão da livre vontade do povo.
A ONU não disse que é a expressão do marketing, a ONU não falou que é a expressão do dinheiro, a ONU não disse que é a expressão do mercado internacional de armas, a ONU não disse que é a expressão da indústria farmacêutica, não disse que é a expressão dos conglomerados internacionais com a força do lobby, não. A ONU disse que a democracia é a expressão da vontade livre do povo. A gente sempre deve balançar o copo. O Ministério da Saúde disse que água parada causa dengue. O Brasil mudou em valores. Nas décadas de 1940, 1950, 1960 havia um culto ao malandro. Quem é o malandro? É um tipo folgado, preguiçoso, aproveitador, parasita de quem trabalha. O malandro era festejado no cinema, festejado em canções como modelo de vida. Até o Walt Disney, quando quis homenagear os brasileiros na sua obra, em uma campanha institucional de aproximação dos Estados Unidos que buscavam aliados para a Segunda Guerra, o Walt Disney criou um personagem, um papagaio, chamado Zé Carioca, o típico malandro, lançado no filme Alô Amigos, em 1942. Bom vivant, folgado, vivia na praia ou bicando na festa dos outros. E naquela altura foi muito bem recebido, como sendo uma homenagem ao povo do Brasil. Então havia essa cultura esquisita, de um lado o malandro, o herói a ser imitado, de outro lado o cidadão cumpridor das obrigações, que era o otário. Havia uma áurea de respeito em torno dos indivíduos que enriqueciam à custa do sacrifício alheio. Como um empresário que, perguntado sobre como ele fez fortuna, ele respondia às gargalhadas: é simples, eu compro e não pago, vendo e não entrego. E todos admiravam a esperteza. Não se pode admitir mais aqui, e em lugar nenhum do mundo, não se pode admitir esse retrocesso. O culto à ociosidade, a prevalência da mentira, o enriquecimento sem causa, sobretudo às custas do imposto que é aqueles que trabalham. É nesse contexto, minhas amigas, meus amigos, que eu venho aqui para lhes dizer que a ética ganha relevo, como repúdio à prática de levar vantagem a qualquer custo. Na década de 1970, levar vantagem em tudo era slogan comercial no rádio e na televisão, porque a vantagem era a referência do mundo àquela altura, não era o proceder. Hoje é diferente. Uma nova referência de valor passou a ser cobrada nas relações pessoais, sociais e institucionais, que é a ética, que é o agir com decência. A ética deixa de ser um distante estudo no plano da filosofia, deixa de ser apenas um currículo na grade escolar, deixa de ser uma pregação religiosa. A ética, no andar desse século XXI, passou a ser uma necessidade social. A sociedade brasileira saúda, a propósito, a ética concorrencial, muito bem trabalhada pelo sistema de autorregulamentação publicitária. É o apagar da concorrência desleal, da propaganda enganosa, do lucro como referência absoluta, independentemente da satisfação e dos interesses do povo. Ética e negócio não combinavam em outros tempos. Assis Chateaubriand, que foi considerado, e é título de livro, o rei do Brasil, dono de um império de comunicações, a revista O Cruzeiro, o conglomerado Diários Associados, a primeira rede de emissoras de rádio do Brasil, a primeira televisão, a TV Tupi. Assis Chateaubriand um dia ligou para o seu executivo em Belo Horizonte e disse: doutor Mariano, soube que a rádio tal está à venda. Eu quero que o senhor vá lá e verifique. Se estiver à venda, peça o preço. Sabendo do preço, ofereça metade. Se não aceitarem, regateie.
e se não aceitarem, compre de qualquer forma. 5 meses depois, Chateaubriand visitou Belo Horizonte e disse ao seu executivo: vamos lá, doutor Mariano, vamos lá conhecer a nova emissora dos Diários Associados. E doutor Mariano, o executivo, ficou pálido. Disse: pelo amor de Deus, doutor Chateaubriand, o senhor pediu que eu verificasse se a rádio estava à venda, pediu que eu verificasse o preço, pediu que eu negociasse, só não mandou dinheiro. E Chateaubriand, raivoso, disse: comprar com dinheiro qualquer idiota compra. Eu preciso de executivos que comprem sem dinheiro. E esses tipos, como eu já disse, eram festejados. Com respeito e admiração na sociedade, eles eram a referência de uma época. E a ética, enfim, chegou palidamente à política. Devagar, devagar, devagarinho, para plagiar o filósofo de uma ilha grega chamada Xerém, Zeca Pagodinho. Devagar, devagar, devagarinho, a sociedade cobra dos seus representantes uma postura compatível com as elevadas responsabilidades do mandato. Não podemos deixar que o mundo retroceda. Hoje exige-se ética nas profissões, ética no esporte, ética na diplomacia. Nos escombros da guerra, na estupidez das armas, também são encontrados limitadores éticos. Até nas organizações criminosas há uma consciência ética. Da máfia siciliana ao famigerado primeiro comando da capital, o PCC, São Paulo, há informalmente códigos de ética. Eu lembro que há alguns anos, 7 a 10 anos, o jornal Correio Brasiliense, que ainda tinha um grande caderno de classificados, anunciou com destaque o seguinte: diplomas a um clique. O texto dizia: chegou a sua hora de vencer na vida, chegou a sua hora de conseguir um melhor emprego. Vendemos diplomas 100% confiáveis, sujeitos à conferência. Um diretor do jornal achou estranho, avisou a polícia que, com autorização judicial, passou a monitorar os contatos. E aí se descobriu que era verdade. Então eu ligava para o anunciante, escolhia o diploma, passava os meus dados pessoais e ele dizia o seguinte: anote esse telefone. Daqui a 5 dias o senhor ligue para o Ministério da Educação nesse número. Procure a doutora fulana. Passe o seu código ou o seu CPF. E ela poderá lhe confirmar ou não se o diploma está registrado. E só com essa garantia o senhor então poderá fazer o pagamento e receberá o seu diploma em casa. E era verdade. A pessoa ligava para um número e alguém supostamente que trabalhava no Ministério da Educação atendia como uma funcionária, conferia os dados e atestava a autenticidade do documento. Mas o interessante, desembargador, é o seguinte: é que na gravação que eu ouvi, na gravação, o vendedor dizia o seguinte ao seu cliente: se você nunca fez um curativo, não compre diploma de médico. Se nunca viu como é que se faz um muro, não compre um diploma de engenheiro. Se não sabe escrever um bilhete, não compre um diploma de jornalista. Eu lhe recomendo que escolha um diploma numa área com a qual tenha um mínimo de familiaridade. Isso eu lhe recomendo, sinceramente, por uma questão de ética, dizia o bandido. Até no absurdo, portanto, nós temos o esboço da ética.
Lembro que um condenado à morte nos Estados Unidos ficou 19 anos no corredor. Envelheceu, ficou cego, contraiu diabetes, ficou hipertenso. No dia que o carcereiro anunciou a data da execução, o prisioneiro infartou. Foi levado a um hospital para receber toda a assistência que a moderna ciência médica podia oferecer. Porque aquela penitenciária tinha o compromisso ético com todo prisioneiro necessitado de socorro. Só deixou o hospital quando ganhou condições clínicas para voltar ao presídio e ser executado. Na Revolução Popular no Egito, na primavera, em 2011, na Primavera Árabe, manifestantes jogavam pedras na polícia, a polícia batia impiedosamente no povo, que se acotovelava nas ruas, na ânsia de democracia e de liberdade. Mas às 5 da tarde, hora das orações dos muçulmanos, o povo ajoelhava e a polícia parava de bater. Terminada a reza, as pedras dos cacetetes voltavam a se cruzar no ar. Até no absurdo nós temos indicadores éticos. Na cidade em que eu nasci, havia um único hotel que, digamos, podia naquela altura receber um hóspede, digamos, mais exigente. Um deputado precisou pernoitar na cidade e se instalou no hotel de Bento. E foi atendido pelo recepcionista, que era um faz-tudo, mas era uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito íntegra, era super sincero. E aí ele recebeu o deputado e disse: eu tenho uma coisa para lhe avisar. Se o senhor precisar ir ao banheiro, vá ao meio-dia. E explicou: é que ao meio-dia as moscas estão no restaurante. A ética, então, está a entrar em todos os nichos das relações sociais. E isso deve acontecer no dia a dia das pessoas, a começar com o reconhecimento das situações de prioridade alheia. Eu vi outro dia uma placa de estacionamento que dizia vaga de idoso, e alguém apontou abaixo, geralmente ocupada por débil mental. Um rapaz sentado em um ônibus urbano lotado estava ali quando entrou um senhor e pediu lugar. O rapaz perguntou: que idade o senhor tem? 86 anos, meu filho. Ah, já sentou muito nesses anos, vovô, agora é minha vez. A cultura ética começa em casa, para não deixar que se criem essas inutilidades cívicas. É preciso levar aos palácios do mundo o cheiro da terra e os sentimentos dos povos. A ideia de uma ação cívica internacional apartidária é acelerar essa revolução ética, com desprezo aos débeis de caráter e com a defesa do direito de toda a gente viver com qualidade, com segurança pública efetiva, com sistema de saúde eficiente. Hoje, em plena situação pandêmica, ainda temos, em toda parte, eu falo em nível global, ainda temos hospitais sem médicos, sem remédios, sem higiene e sem respeito à dignidade da pessoa humana. E com desvios de recursos públicos, algo que já era repudiado pelos gregos antes de Cristo e que não se pode tolerar a qualquer pretexto. Não se justifica mais um slogan que se plantou no Brasil há 50 décadas, quando se dizia: rouba, mas faz. Será que é impossível fazer sem roubar? Países miseráveis de África têm governantes que ostentam as maiores fortunas pessoais do mundo. Portugal tem as melhores rodovias do planeta, só não tem automóveis em quantidade suficiente. As autoestradas foram construídas para o bolso de vigaristas
à custa dos que fazem queijos e embutidos para sobreviverem nas aldeias. Populações em êxodo sobrevivem graças a ações volitivas e solidárias, como a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira. Aqui nos confins da Amazônia, há caboclos que recebem atendimentos de curandeiros ou de organizações humanitárias. E assim ainda é na Etiópia, na Guiné Equatorial, na Libéria, no Haiti. Para despertar a consciência cidadã, o povo lusitano conta com a Frente Cívica, dirigida por uma das referências maiores da Europa no trato da anticorrupção, meu querido amigo professor Paulo Teixeira de Moraes, que foi candidato à presidência da República em Portugal em 2016. E que, claro, não se elegeu, porque todos admiram quem tem coragem para enfrentar a corrupção. Mas na hora de votar, é um fenômeno, a maioria é atraída pela ladainha dos corruptos de sempre. Alguém já saiu com uma criança em um dia de chuva? Tem uma calçada enxuta e tem uma poça com lama. Se a gente solta a mão, a criança corre e pula no barco. Parece que atrai. A democracia, na maior parte do mundo, ainda experimenta esse fenômeno. Não são iletrados, não são apenas os carentes de informação. Psicopatas institucionais no mundo sequestram cérebros de pessoas esclarecidas. E quando se vê o povo de um país tendo uma calçada enxuta, pula na lama e depois chora como a criança que se enforcalha por opção. A Frente Cívica, que surgiu na pátria-mãe Portugal, atualmente está em todos os países de língua portuguesa de África. E o foco é essencialmente esse: denunciar corruptos, por mais quixotesco que isso possa parecer. Da nossa parte, lançamos aqui como se fossem pétalas de rosas nas mesas onde se encontram. Lançamos as bases de uma ação cívica internacional que se alia à Frente Cívica Portuguesa e ao Instituto de Diplomacia Europeia, com sede em Roma, para trabalharmos com vistas a um horizonte. O chamamento da ordem política no dever de combate à miséria e no atendimento igualitário das necessidades dos povos. Defender os cidadãos, defender a democracia como valores universais. Não há democracia com miséria, não há civilização com oprimidos. Penso que é necessário esclarecer o mundo sobre o que é a psicopatia na política e no poder. E que é preciso mostrar ao mundo que a corrupção não tem ideologia, ela é uma ideologia em si. É preciso ajudar as pessoas a se libertarem da manipulação, que é a causa da fome, das guerras fabricadas, do ódio plantado entre irmãos, entre tribos, entre povos, para dissimular o crime que se pratica em ambientes oficiais. Eu peço desculpas pelo tempo, e se eventualmente trouxe alguma abordagem fora do tom ou que possa parecer fora do momento. Eu tenho uma filha de 13 anos e ontem eu estava absolutamente concentrado na produção de um recurso especial de uma causa complexa, autos com 100 mil páginas e alguma coisa como 10 anexos. A filhota chega no meio do trabalho e diz: pai, pode me ajudar nessa questão de geografia sobre os efeitos das placas tectônicas no Congo? Me deu um nó no cérebro. Mas ela precisava de ajuda naquele. Há quem não compreenda assim. A minha avó, Maria Cândida, carinhosamente chamada pelos netos de Vó Candoca, ela, quando adoecia, somente ia ao médico depois que melhorava.
Ela dizia: o que o doutor Mário vai pensar quando me ver desse jeito, eu nessa magreza, nessa tontura? Ora, se tudo tem seu tempo, o tempo é agora. O mundo está tonto, anestesiado, fraco, com 1 bilhão de criaturas debilitadas, porque a cidadania não é plena, porque a ética, que pauta já vários espaços, não entrou inteiramente na política. Ao contrário dos enunciados da ONU, as eleições no mundo, em pelo menos 130 países, são concursos de mentirosos. Ganha quem mente mais e mente melhor. Advogadas, advogados, a causa da humanidade é a maior das nossas causas. Penso que não podemos nos omitir ou nos curvar à manipulação de governantes perversos. O mundo precisa de homens de Estado e não desse Estado de homens. A política não é podre. Podres são aqueles que não a dignificam. Nós temos de explicar com a paciência de professor de escola fundamental que há pelo menos 130 falsas democracias dominadas por psicopatas institucionais, por cérebros de minhoca formados na escola da hipocrisia e do sorriso falso. Nós que não habitamos esse cenário doentio, perverso, de interesses pessoais, nós devemos melhorar o nosso meio, praticando ações que nos façam dignos do sopro da vida. Não nos deslumbremos com conquistas eventuais, influências que porventura venhamos a ter com cargos exercidos, seja qual for o título, porque tudo passa. Seria bom que os plantonistas de poder no mundo também soubessem que o poder passa. O poder não é como o sol que vai embora, mas deixa certeza de retornar no próximo amanhecer. O poder não é como as flores do outono, que caem, mas retornam na próxima primavera. O poder, no seu sentido mais amplo, é alguma coisa sempre transitória. Tudo na vida passa. Ou como disse o pensador espírita da Bahia, Divaldo Pereira Franco, só não passa o espírito, porque o espírito vem de milênios e caminha para a imortalidade. Ou como disse o maior orador do Brasil, o tribuno do Império, ministro da Fazenda de Dom Pedro II, Gaspar Silveira Martins. Ele disse no parlamento: os homens passam. Os homens passam como sombras pela superfície da terra. Porém a ética, a moral, a decência, a liberdade, os bons e sagrados princípios, esses não. Esses são imortais. Muito obrigado. Bom, depois de uma palestra assim, aula de história mundial, brasileira, sociologia, psicologia, psicanálise, não tenho nem o que comentar, só preciso dizer que é uma honra estar presente nesse evento depois de uma grande apresentação fantástica como essa. Então estamos caminhando para o final do evento, mas eu não poderia encerrar o evento sem dar a palavra para a nossa vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, convidada desse evento aqui sensacional. Doutora Ana, a palavra está contigo. Muito obrigada, querido presidente Caio Mirabelli. Muito obrigada, professor Léo da Silva Alves, pela belíssima palestra. Estou encantada com a sua fala. Queria aproveitar e fazer um convite para que também palestre na sede da OAB do Rio de Janeiro. Vai ser uma grande honra. E queria dizer que aqui nesta mesa, professor Léo da Silva Alves, nós temos uma pessoa que simboliza
tudo aquilo, todos aqueles valores que foram enaltecidos na sua manifestação. Nós temos um símbolo disso tudo, que se chama Ivone Ferreira Caetano. Ivone Ferreira Caetano, a gente sempre tem que destacar, Caio, é uma das figuras mais extraordinárias que esse país já produziu. A primeira mulher negra a ser desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, diretora de Igualdade Social da OAB do Rio de Janeiro, e um exemplo para todos nós, um exemplo de ética, um exemplo de luta, um exemplo de dignidade, um exemplo de correção. Ela vai me dar um cascudo daqui a pouco, porque ela sempre fica brava comigo quando eu falo dela. Mas é verdade, todos que estão aqui sabem disso. Então eu não canso de enaltecê-la, e enaltecendo ela, eu estou, na verdade, fazendo uma homenagem à sua palestra belíssima e a esses princípios que a gente, em pleno século XXI, ainda precisa enfatizar. Também queria fazer uma saudação ao querido desembargador André Ricardo Cus Fontes, ex-presidente do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, que também, em toda a sua história, sempre seguiu incansavelmente esses mesmos princípios. E queria dizer aqui que é com muita admiração que a gente faz questão de comparecer a todos os eventos dessa comissão maravilhosa, liderada pelo Caio Mirabelli, que trouxe para a OAB esse tipo de debate fundamental para a gente ter um Estado e um país melhor. Então, eu queria aqui fazer essa saudação ao querido Caio Mirabelli, a dizer ao professor Léo da Silva Alves que foi uma honra inigualável poder ter a possibilidade de assistir uma palestra tão erudita, tão importante e sobre um tema tão caro a todos nós. Muito obrigada. Eu agradeço a presença de todos os amigos e amigas que estão aqui e desejo a todos um belo fim de semana. Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao seu Caio, o privilégio de ter sentado nessa mesa. Muito obrigado. Queria agradecer também ao seu palestrante, desculpe, mas não consigo lembrar o seu nome, porque com 76 anos e vivendo tanta confusão nessa pandemia, gente, é impossível. O alemão qualquer dia está me pegando. Então, já viu que o negócio é sério. Então, eu quero agradecer a sua brilhante fala. Eu estava aqui ouvindo com muita atenção. Quando terminou, eu falei, doutor André, eu só queria saber a metade que ele sabe. Eu não queria saber tudo. Eu só queria saber a verdade. E agradecer as palavras da minha grande aliada, doutora Ana Tereza Basílio. E dizer uma coisa para o senhor. Olha, nada há de mais suspeito do que um verdadeiro amigo. É suspeito. Não acredito. Mas, de qualquer forma, muitas coisas que ela falou, eu faço, não por esponde próprio, não é uma qualidade minha. Foi o que eu aprendi, acreditando e recebendo muito de Deus, não aquele Deus da Bíblia, não. O Deus da Bíblia é o Deus que o homem botou. Muita coisa que tem ali, Deus jamais falou ou pensou. Principalmente preconceito ele não tem. Nem Cristo, nem ele. Senão eu não estaria aqui. Mas eu tenho que agradecer muito a ele. Primeira coisa, não só toda a minha trajetória, eu tenho certeza que não é tão somente o meu talento, é o que ele quer, é o que ele deseja, mas de me fazer nascer negra.
Porque se eu não fosse negro, eu agora era o verdadeiro tomate, o verdadeiro pimentão. Mas eu não avermelho. O rosto queima, comicha, mas eu não avermelho. Então eu tenho que agradecer a Deus também nisto. Muito obrigada por tudo, senhores. Muito obrigada por ter ouvido meus cochichos, porque eu fiquei reclamando por aqui. Muito obrigada. Passaria a palavra para o desembargador federal André Fontes. Por favor, desembargador, a palavra está contigo. Eu gostaria inicialmente de parabenizar o Dr. Léo da Silva Alves e dizer que realmente a desembargadora Ivone Ferreira Caetano e eu comentávamos aqui em cochicho uma verdadeira conversa paralela à grandeza e à profundidade das suas palavras. Nós falávamos sobre o Senhor porque estamos impressionados com cada passagem apresentada para este encontro especial. Só uma única comissão da OAB seria capaz de proporcionar. Nós, talvez, nos vários eventos que participamos ao longo de um período não tão pequeno assim, é a primeira vez que perdemos a vergonha de cochichar, mesmo sabendo que estávamos sob observação. Mas nós já fizemos isso em homenagem à sua exposição, à sua palestra. Nós não conseguimos resistir aos próximos comentários sem comentar, por sua vez, os que vinham, os comentários anteriores. E a preocupação nossa era saber em algum momento se teríamos o que contribuir. Peço licença, desembargadora, para dizer isso. Ela deu uma atenção à sua exposição que eu tenho certeza que, como eu e como os demais, jamais será esquecida a sua exposição. Mas, a despeito da conversa que eu tive com a desembargadora Ivone Ferreira Caetano, que é sempre uma aprendizagem, é sempre uma troca de ideias produtiva, uma troca de ideias com experiência de vida, vida sofrida, vida de reconhecimento. É sempre uma conquista, é sempre um aprendizado ouvir a desembargadora. E é hoje uma das pessoas mais influentes, não só aqui no Rio de Janeiro, não só na Ordem dos Advogados do Brasil, não só perante a Ordem dos Advogados na vice-presidência, uma relação de amizade que eu nunca tinha visto antes entre Ana Tereza Basílio e Ivone Ferreira Caetano. Peço licença para não usar os títulos neste momento. Duas grandes mulheres, duas personalidades que honram os homens, porque nenhum homem se sentiria homem sabendo que duas grandezas não seriam outra coisa senão alvo da nossa admiração e respeito. Então, eu quero dizer ao professor Léo da Silva Alves que, a despeito de toda esta conversa que tivemos aqui durante a exposição, nós não perdemos um momento da exposição, mas conversávamos e ouvíamos. Mas eu queria dizer algo que eu não comentei com a desembargadora Ivone. É que quando eu comecei a estudar Direito, eu li nos textos dos antigos romanos, dos direitos romanos, nos textos dos autores romanos, especialmente um que é reputado o maior orador de todos os tempos, e que neste momento eu vou invocar em dizer que o professor, o advogado, o jurista Léo da Silva Alves muito me lembrou aqueles momentos iniciais na minha trajetória do direito. Esse homem se chama Marco Túlio Cícero,
o maior orador de todos os tempos. E neste momento, o que me chamou a atenção, o que mais marcou, foi a lembrança daqueles momentos inaugurais. Porque nós não temos visto hoje em dia, na área do direito, não falo dos advogados não vou ser injusto, no geral, peço licença desembargadora, Ivone, para tratar também, e na magistratura. Nós não temos visto tanta desenvoltura, tanta reflexão, tanta competência concentrada numa só pessoa. Por isso eu invoquei Marco Túlio Cícero, porque era um homem capaz de unificar moral, ética, direito. Os romanos não distinguiam, mas isso em algum momento se perdeu. Mas hoje aqui estamos a ouvir um profissional do direito respeitado, um profissional do direito de mão cheia, com obras publicadas, com reconhecimento profissional, que falou para nós numa linguagem simples, profunda, sem precisar daqueles subterfúgios que a nossa profissão nos obriga, que é o nosso jargão, a maneira de falar. Ele não precisou fazer isso. E todos nós aqui saímos encantados com essa exposição. Queria eu, confesso, que não tivesse a comissão na sua fase inicial, com um grupo seleto de pessoas, eu não discutiria isso, mas que o número ainda é reduzido, porque é uma comissão ainda bebê, anã, pequena, limitada, inicial, mas que já nasce com a grandeza, com a desenvoltura, com a altura de uma grande comissão. E eu confesso que essa exposição cairia muito bem num grande congresso jurídico, não só de advogados, mas também de promotores, de juízes, de estudantes de direito, todos juntos com o restante da sociedade brasileira, políticos, professores, mestres de escola que não sejam da universidade. Eu acho que nós precisamos ouvir, mais do que nunca, discursos como esse, que foram esses discursos que me motivaram nos primeiros anos na faculdade. Os livros de Cícero e daqueles chamados clássicos. O Dr. Léo me causou a impressão que eu estava a ouvir aqui um clássico em vida. Normalmente as figuras clássicas são lidas em livros geralmente guardados em estantes, em lugares mais reservados. Mas eu estou encantado porque, se é que eu já ouvi alguma vez um jurista com mão de jurista ser capaz de redigir e de falar de uma forma tão ampla sobre assuntos do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa existência, eu digo aos senhores que é a primeira vez que eu em público reconheço que estou com alguém com a dimensão, com a desenvoltura daqueles antigos juristas. Eu achei que a desembargadora e eu estivéssemos a falar, porque estávamos realmente surpresos. Mas, mais do que tudo, hoje nós reconhecemos que a nossa comissão está no caminho certo. A OAB alcançou um status na Constituição que não tem paralelo. A Faculdade de Direito alcançou um status que não tem paralelo. É a única faculdade que tem o domínio de um poder inteiro, que é o Poder Judiciário, o poder da República. Mas os advogados, os juízes, os promotores, parece que, de alguma forma, não se detiveram mais aqueles primeiros momentos que contemplaram a vida do jurista. Esse discurso da ética, esse é o discurso que nós muitas e muitas vezes não lembramos. Curiosamente, quando eu voltei para a universidade para estudar no mestrado, eu me deparei com um filósofo alemão cuja teoria dele era a base ética do direito, Max Scheler. O princípio ético para sustentar todo o direito.
Mas o que é mais curioso de tudo é que ficou limitado novamente nos cursos de pós-graduação. Mas hoje, talvez pelas mãos da nossa comissão, nosso presidente visionário, talvez sejamos aqui a resgatar esses momentos inaugurais que o direito nunca poderia ter ignorado, nunca poderia ter sido afastado, que é das suas bases éticas. Eu sei que a desembargadora Ivone, sobre o período que ela se manteve juíza numa vara de infância e de infância e adolescente. Infância e juventude, desculpa. Infância e juventude era na época. E ela dava os exemplos aqui de problemas e em momento algum ela invocou um artigo de lei. Ela não citou um artigo de lei como Vossa Excelência fez. Ela não citou um artigo de lei para o advogado, para as mães, ela invocou ética. Em todo o discurso dela ali à mesa, ela o tempo inteiro, quem estava presente deve se lembrar, ela invocou ética, cobrou isso, ética das mães, dos pais e dos jovens. E depois, pelo que o marido acabou de chamar a atenção, que eu saúdo novamente, sempre que eu procuro perguntar como é que estão as coisas, que eu sei que ele é uma espécie de concentrador, diria assim, do sentimento. Se ele estiver assim com o equilíbrio mais realçado, eu sei que eu posso falar com mais tranquilidade. E ele disse assim, aí eu encontrei um desses jovens, olha só, num evento em outra cidade, e ele disse, a senhora salvou minha vida. Eu tenho emprego, eu tenho família, eu tenho filhos. Ele também não invocou o aspecto jurídico. Ele invocou a mesma retidão ética, a mesma conduta ética que a desembargadora imprimiu. E foi a lembrança que o senhor Maurício chamou a atenção. Por essa razão, eu acho que nós estamos no caminho certo com a nossa comissão. E acho que hoje o guia, o nosso orientador, e talvez seja a personalidade que vai marcar a comissão, seja o nosso expositor. Que ele possa, pela comissão, ou pela OAB, ou por tudo mais, dar um novo rumo aos trabalhos. Mas agora, com novos integrantes, em reconhecimento ao trabalho que ele fez. Porque eu tenho plena convicção de que na nossa comissão ele já não mais sairá desse caminho de condutor do nosso trabalho, ao menos do nosso pensamento, das nossas ideias. Parabenizo o expositor, agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, confesso que se nós ficamos a cochichar, é porque eu tenho convicção, que eu vou dizer agora, nem a desembargadora e eu imaginávamos a grandeza e o conteúdo da sua exposição. E com isso eu me redimo dizendo, parabéns, o senhor é o nosso Cícero do século XXI. E espero que o senhor consiga fazer um trabalho agora com nossa contribuição, com o nosso esforço. Muito obrigado. E finalizando o evento, preciso também pedir palmas para os integrantes da comissão, que o doutor Léo da Silva Alves faz parte, a doutora Ivone faz parte, o desembargador André Fontes faz parte. Uma salva de palmas para a doutora Flávia Quintanilha, da comissão, doutora Bruna Leone, doutora Miriam Beatriz, Rafael, que é o nosso piloto de avião, nós temos um piloto de avião da comissão, doutora Kátia Rubenstein, doutora Bárbara Ives, que eu vou aprender a falar sobre o nome dela, Ives, doutor Tiago César, doutor Carlos, doutor Augusto César, doutor Francisco Sancler. Encerro o evento, gratidão a todos pela participação, Deus abençoe a todos e uma excelente noite. E um agradecimento ao nosso querido Genilton Castilho. Palmas para Genilton Castilho!